Salve, salve nação! Canal Leandrão Fla, chegando nesse 15 de novembro de 2023, parabenizando o Clube de Regatas do Flamengo e toda a nação rubro-negra pelos seus 128 anos de fundação. 128 anos de glórias e muita tradição. Parabéns, Flamengo, parabéns, nação. E hoje, nessa data, canal Leandrão Fla chega com mais um quadro, Recordar é Viver. Vamos para o documentário número 4. Vamos falar do Esquadrão Inesquecível do Flamengo de 1987. Flamengo, tetracampeão brasileiro. Um time muito bem armado pelo competente técnico Carlinhos. Jogadores que formaram a base no tricampeonato brasileiro em 80, 82, 83, como Leandro, Andrade e Zico, se juntaram a outros experientes como Edinho, vindo da Udinese da Itália, e Renato Gaúcho do Grêmio. Seu time possuía jogadores experientes, aliou a isso jovens valores como lateral esquerdo Leonardo e Jorginho, com 22 anos, na lateral direita. Bebeto, Ailton, Zinho e Zé Carlos também eram jovens jogadores. A mescla foi muito bem feita pelo técnico Carlinhos, que manteve o estilo cadenciado que caracterizou o tricampeonato do Flamengo no início dos anos 80. A semifinal, a hora da verdade. Os mineiros eram favoritos e, por terem feito a melhor campanha, jogavam a segunda partida em casa. O Cruzeiro, após segurar um empate no Beira-Rio contra o Inter, empatou novamente no Mineirão em 0-0. A partida foi para a prorrogação e o Inter acabou vencendo por 1-0. Na outra semifinal, o invicto Atlético Mineiro pegou o Flamengo no Maracanã. Impulsionado pela sua gigantesca torcida, o time rubro-negro venceu por 1-0, gol de Bebeto. No Mineirão, os mineiros estavam preocupados com a sina que perseguia o Galo nos campeonatos brasileiros. Aconteceria de novo? No início parecia que sim. Com uma grande atuação de Renato Gaúcho e Zico, o time carioca fez 2-0. Como jogava pelo empate, o Fla relaxou e permitiu o empate dos mineiros. Quando a torcida se enchia de esperança, Renato Gaúcho, em uma arrancada fenomenal, driblou o goleiro e fez o gol da vitória do Flamengo. Mais uma vez, o Atlético Mineiro perdia em casa sua classificação. O pior é que o time só perdeu 2 vezes na competição, justamente quando não podia. Mostrava mais uma vez, naquele ano, que craque o Flamengo faz em casa. Um time que contava com Zé Carlos, Leandro, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Aldair e Zinho, a grande maioria deles com ótima passagem pela seleção brasileira, era uma máquina de jogar futebol. A final contra o Inter. O Flamengo era o grande favorito na final. Como se não bastasse eliminar o bicho-papão da Copa União, o time vinha embalado e subindo de produção. O Inter estava numa situação inversa. Depois de assegurar a vaga na semifinal, com um ótimo primeiro turno, os gaúchos ficaram em penúltimo no segundo. No Beira-Rio, no dia 6 de dezembro, com um público de 62.228 pagantes, o Flamengo saiu na frente com Bebeto, mas o Inter empatou. No Maracanã, dia 13 de dezembro, a massa rubro-negra lotou para acompanhar o que seria o 4º título rubro-negro. Um dilúvio não impediu que mais de 90 mil pagantes vissem um domínio total do Flamengo. Bebeto fez 1-0 logo no início do primeiro tempo. O Inter não conseguiu reagir em nenhum momento do jogo. A meta de Zé Carlos nunca foi ameaçada. A defesa com Jorginho, Edinho,
Leandro e Leonardo, comportou-se maravilhosamente. A festa estava completa. O Flamengo conquista seu 4º título nacional, última conquista de um título brasileiro do Flamengo sob o comando do grande Zico. Pensei que passaríamos trabalho no segundo tempo, rememorava Zico, só que a reação do Inter não nos assustou. Por quê? Porque o time gaúcho não tinha força suficiente e essa é quase que sua única arma, e também porque o Flamengo não desmentiu Enio Andrade. O técnico colorado, consciente de que treina um time limitado, elogiava o de Carlinhos pela seriedade com que passou a marcar a partir do segundo tempo. Bebeto, esse era a imagem da emoção, e agora as lágrimas que lhe valeram o apelido de Chorão. Tinha razão de ser. Dedico o gol e o título a Denise, minha mulher. Soluçava ele, segurando a calculadora que ganhava de uma rádio como prêmio. O mesmo fez o garoto Leonardo, que também em prantos balbuciava. Quando eu deixei os juniores e estreei na abertura da Copa União, a torcida mal sabia meu nome. O contraste absoluto estava nas palavras do grande Leandro, que até poderiam soar um tanto cruéis. Segundo ele, certos jogadores do Inter sentiram demasiado o berro do Maracanã. Não vou citar nomes, mas alguns tremeram, pareciam petrificados, dizia. Não era crueldade. No silencioso vestiário colorado, 2 jogadores, Norberto e Luiz Carlos, confirmavam essa constatação. Faltou personalidade a alguns e nem vou alegar a pouca idade, pois o cara deve ser macho desse guri, desabafava o capitão Luiz Carlos. Não, Zico não foi o mais brilhante, mas foi o cérebro e olhos, um capitão, um indispensável condutor de craques, aos 34 anos, o herói de sempre. Esse é o Flamengo campeão, tetracampeão brasileiro de 1987 e mais uma história do quadro Recordar é Viver aqui no canal Leandrão Fla. Inscreva-se no canal, deixa seu like, deixa a sua interação e participe com a gente. Saudações rubro-negras.